Eu sou Flora Madalosso Bertoli. A minha descendência é italiana. Falo até hoje o dialeto italiano, falo até hoje. E neta de imigrantes italianos. Imigrantes assim que vieram assim já com 18, 20 anos no vapor da Itália para o Brasil. Eu falo mais o dialeto da minha mãe, que era de Tirol. Meu pai era de Feltre, uma cidade pequena de Belluno. E a minha mãe era tirolesa. Nós, mais de tudo, que a gente só falava italiano. E daí tinha uma professora, ela coitada, ela me deu aula na segunda série. Mas ela não sabia quase falar o brasileiro, ela não sabia. Então ela dava mais as matérias assim, italiano, porque a gente tinha que saber fazer a tabuada na época. O importante, a gente aprendeu, o importante mesmo, era aprender a fazer conta. Não chamava nem, chamava aritmética. Então ela dava, mas daí chegou numa época que o Getúlio Vargas proibiu os imigrantes de falar a língua deles no Brasil. Então ela ficou tão traumatizada que ela depois foi aprender a falar o brasileiro. Ela devia ter uns 15 para 16 anos, essa professora. E ela nunca mais na vida dela ela falou italiano. Porque era proibido falar e principalmente a professora ensinar o italiano. Quando saía a primeira uva, então minha mãe pegava uma mula preta que nós tínhamos e ela colocava 2 cestas grandes, fundas de uva para vender nas casas assim lá na cidadezinha. E daí ela ia com uma balança muito antiga que veio da Itália, mas ela ia assim preocupadíssima, mas muito preocupada que alguém pegasse ela e fazer ela falar o brasileiro que ela quase não sabia. Lá uma coisa, outra ela falava. Tanto que ela não dizia eu vou para Caxias, eu vou para Cacia, eu vou pôr a saleira. Ela falava tudo assim, meio italiano, meio brasileiro. Mas ela se virava, daí ela ia, vendia assim sempre com muito medo. Daí meu pai falava para ela, quando ela saía, olha, falava italiano, Varda, ele dizia, cuida para não falar o brasileiro porque você pode ser presa. Cuida para não falar o italiano porque você pode ser presa. Então ela ia assim, com muita preocupação. Mas ela se saía e sempre voltava e sempre deu certo. Daí em 49 nós saímos de Caxias do Sul e viemos para o Paraná. Viemos assim para plantar pareira. Mas viemos assim com a ajuda de um irmão do meu pai que morava em Ponta Grossa na época. E daí eles vieram para Curitiba e acharam esse terreno que nós estamos até hoje, que eram 28 mil metros. Daí eles procuraram adquirir esse terreno para o meu pai plantar pareira. Porque Santa Felicidade na época era um lugar muito pequeno, ainda muito, muito, muito pequeno. Nós não tínhamos nem telefone, não tinha nada aqui. Então a gente foi vivendo assim, trabalhando na roça, nas pareiras, carpindo. Os pais ensinavam a gente a fazer isso. E nós éramos 6 irmãos. As 2 mais velhas, minha irmã mais velha e eu. Então nós 2 é que trabalhávamos mais assim na roça, junto com a minha mãe, carpindo, amarrando pareira, fazendo tudo o que tinha que fazer. Aqui em Santa Felicidade, a gente falava mais o italiano. Nós, moça mesmo, então o que a gente tinha na época, da mocidade da gente, todas amigas da gente falavam italiano, então a gente saía sempre mais falando italiano, principalmente indo na missa. O padre também falava algumas coisas na prática, mais brasileiro, mas falava italiano também, e a gente sempre falando italiano. O que a gente fazia na época? Que a gente só tinha a liberdade de passear um pouco no domingo. Então a gente juntava 7, 8 meninas, quase da mesma idade, assim, e a gente ia nas festas, em outras igrejas, bem longe, tudo a gente ia a pé, e normalmente ia e voltava, a turminha sempre falando italiano. Principalmente quando a gente chegava com a mãe da gente, com a família da gente, era tudo italiano. E tinha, na época que nós viemos, que Santa Felicidade começou,
foi a Felicidade Borges de Macedo, e ela doou para as 14 primeiras famílias que vieram para Santa Felicidade, ela doou o terreno para construir a igreja. Então a única coisa que ela falou para aquelas 14 famílias italianas, que ela gostaria, de um modo ou de outro, que o nome dela fosse lembrado. Daí que a italianada resolveu pôr, vamos pôr o nome do lugar então, de Santa Felicidade. Então eles puseram o nome do lugar e construíram a igreja Santa Felicidade, sendo que o padroeiro dessa igreja é São José. Mas o nome dela é Igreja de Santa Felicidade mesmo. Hoje com os meus filhos e os meus netos, eu falo mais o português do que o italiano. Mas também, se eu falar italiano, eles não falam. Porque daí nós tivemos um problema. Quando a gente começava a fazer segundo, terceiro e quarto ano, na época, tinha um colégio aqui, que era de 4 irmãs, e todo mundo tinha uma grande dificuldade na matéria de português. Muita dificuldade. Todos os filhos de italiano apanhavam naquela matéria de português. Então a gente foi crescendo assim, até ficar moço, tudo com aquela ideia, puxa, se falasse o português era melhor para o aluno aprender, aquela coisa toda. Então eu também fui falando já com os filhos só brasileiro. E claro que eles entendem tudo que eu falo italiano, eu falo bastante italiano na minha casa até hoje. Meu neto está com 30 e poucos anos, e ele já fala mais o brasileiro, porque daí o meu filho italiano, mas não falava italiano, mas ele faz tudo que o italiano fazia e tal. Só que ele casou com uma mestiça japonesa, e daí ela foi falando só português com ele, só brasileiro. Então ele fala mais perfeito do que eu. Eu às vezes estou falando brasileiro, daqui a pouco eu já pulo para uma palavra italiano e tal, mas ele fala mais perfeito do que eu. Todos os meus netos falam mais perfeito assim. Teve uma escola de samba em São Paulo que resolveu homenagear Curitiba. E Curitiba, eles homenagearam a imigração italiana. Então eu fui convidada para ir para São Paulo para subir no carro alegórico, tal, que eles fizeram um carro perfeito, aqueles navios que vinham na época, sabe? Que era assim, chamavam na época de vapor. Então eu fui na frente do carro alegórico com 5 netos, todos de traje típico italiano, representando Curitiba e a imigração italiana.